Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 ao 10. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se, de fato, é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Feche seus olhos, mantenham as Bíblias abertas, por favor. Vamos apenas orar. À disposição dessa pregação para trazer a sua mensagem, trazer a sua palavra e que nós possamos sair daqui aprendendo mais de Ti, conhecedores mais do Teu Evangelho. Reconhecemos, Pai, a nossa pequenez, a nossa meninez e reconhecemos a Sua grandiosidade, Senhor Jesus, porque o Senhor é misericordioso, longânimo e compassivo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nessa noite, abençoe esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a gente tem vocês bem sabem, né? Nós jovens temos os cultos nas terceiras e sextas-feiras do mês, e todo mês, para quem está chegando, todo mês, algum jovem fica responsável de trazer algum texto dentro de uma das cartas do Novo Testamento, né? A gente parou em João, o jovem João pregou no mês passado 1 Tessalonicenses, eu estou agora responsável de pregar 2 Tessalonicenses, e é isso que eu vou fazer aqui. Então, uma breve introdução falando um pouco sobre a cidade de Tessalônica. Onde era Tessalônica, qual que era a sua importância, qual que era o seu contexto para a época, né? A cidade de Tessalônica foi fundada em 315 a.C. pelos povos da Macedônia. Ela era privilegiada por ser um porto que passava pela via Egnata que ligava Roma a Bizâncio e fazia isso ser uma cidade muito próspera. Então era uma cidade muito econômica e tinha muita influência também. Se tornou a capital de todas as províncias gregas e um centro para o cristianismo. Em questão de termos territoriais, Tessalônica localizava-se ao extenso das costas egéias da Trácia, Tessália e Macedônia. O nome da cidade foi uma homenagem à princesa, uma princesa chamada Tessalônica, e não qualquer princesa, filha do rei Filipe II da Macedônia e o seu meio-irmão, ninguém mais, ninguém menos, que provavelmente todos já devem ter ouvido falar desse nome, Alexandre o Grande. E o nome também significa vitória, porque a princesa, que anos mais tarde virou rainha, nasceu no mesmo dia da vitória de uma batalha dos macedônios contra os tessálios. A cidade também ela é abreviada para Salônica, é uma tentativa dos povos daquela região de facilitar a grafia. E a igreja de Tessalônica provavelmente foi a primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, registrado na Bíblia. E lá, no versículo 1, Paulo vai com Silas e funda uma igreja lá por meio de ensinamentos bíblicos. Só que essa igreja, desde o princípio, desde o seu início, ela já sofreu muitas perseguições, porque a maneira como Paulo e Silas escolheram apresentar o evangelho àquelas pessoas era dizendo que Jesus era o rei. E isso no versículo 7 é confrontado, porque aqueles moradores daquela cidade estavam indo ao imperador César, da época o imperador romano, e falando que eles estavam acusando os cristãos daquela cidade de uma rebelião por estarem dizendo que Jesus era outro rei e não César. Então essa igreja, desde o princípio, sofreu constante perseguição. Eu vou falar hoje, o tema da minha mensagem é Jesus está voltando. Você está preparado?
dentro da carta dos Tessalonicenses, eu vou extrair essa parte e vou pregar a vocês. Uma coisa muito importante a se dizer. A primeira carta aos Tessalonicenses, que o João pregou, provavelmente foi uma das primeiras que Paulo escreveu também, assim como foi a primeira igreja. Sendo a primeira, a segunda foi escrita em resposta à primeira. O que acontece? Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1 ao 3, eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem comigo. A igreja de Tessalônica fez uma interpretação errônea sobre o que Paulo falou. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala de vários assuntos. Um deles é sobre a volta de Jesus. Na expectativa de confortar aqueles irmãos que estavam de luto por aqueles que já haviam partido, Paulo fala que teria um céu. E tendo esse céu, ele começa a anunciar sobre o grande e terrível dia do Senhor. O que acontece é que nessa passagem, no 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição como vem dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O que aconteceu aqui? Os Tessalonicenses, ao lerem essa passagem da carta de Paulo, começaram a ficar desesperados. Eles pensavam que Jesus poderia voltar no dia seguinte. Eles pensavam que Jesus podia voltar a qualquer momento e que ele voltaria naquele tempo. E com isso, em resposta a isso, o que eles fazem? Eles começam a vender as suas propriedades, doar os seus bens, abandonar os seus empregos, deixar tudo de lado e começar a viver uma vida monástica. O termo monástico se refere à vida dos monges que viviam confinados e abstiam totalmente o estilo de vida da sociedade. Eles estavam completamente isolados. E era essa linha que os Tessalonicenses começaram a tomar. Por isso, Paulo escreve 2 Tessalonicenses, para corrigir um erro de interpretação da primeira carta aos Tessalonicenses. Correto? E temos a segunda carta. E o propósito aqui, esse foi o erro dos Tessalonicenses. Porém, contudo e todavia, Tessalônica, a igreja de Tessalônica foi muito elogiada por Paulo. Não tem nenhum momento que Paulo faz alguma crítica a eles, tanto na primeira quanto na segunda carta. A única coisa que nós vemos Paulo repreendê-los é com relação a isso. É um zelo demais. Eles estavam preocupados demais. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é usar a igreja de Tessalônica como modelo bíblico a ser seguido até certo ponto para esperar a volta de Jesus. E, do outro lado, do lado contrário, eu quero usar a igreja de Laodiceia, registrada no capítulo 3 e 4 de Apocalipse, para falar que não é um modelo a ser seguido. É uma igreja que vocês vão ver no futuro, no decorrer da mensagem, que não deve ser seguida. Então, separação entre Tessalônica e Laodiceia, essa é a minha mensagem. Eu vou usar os Tessalonicenses, o que eles eram, como eles eram, o que Paulo fala que eles tinham de tão bom e o que fala que eles tinham a melhorar. Eu elenquei nessa primeira passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 10, 5 aspectos da igreja de Tessalonicenses. Eles, número 1, eram motivo de agradecimento. Número 2, eles cresciam na fé e no amor. Número 3, era um modelo a ser seguido. Número 4, eram constantes. E número 5, eram perseverantes em meio à tribulação e sofredores do Evangelho. A gente vai destrinchar tópico por tópico que eu coloquei aqui de maneira muito breve e sintetizada e falar cada um. E depois nós vamos para Laodiceia falar 3 pontos de Laodiceia que colocavam ela como uma igreja que não se preparava de forma correta para a volta de Jesus. Façamos então uma exposição do texto lido no começo, a começar pelo versículo 3 do capítulo 1 da segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças no tocante a vós outros, como é justo. Parando por aqui, a igreja de Tessalonicenses era um motivo de gratidão para o apóstolo Paulo. Paulo olhava para aquela igreja com orgulho. Ele olhava para aquelas pessoas e pensava, essas pessoas são um exemplo, né? Se nós vamos levar em consideração, por exemplo, que Paulo fala para Coríntios, Paulo fala, né, que queria dar uma doutrina
aprofundada, mas dá leite materno, porque eles não podem ingerir comidas sólidas. Pelo contrário, aqui, Tessalonicenses era motivo de gratidão, era um motivo de graças a Deus do apóstolo Paulo em suas orações. Eles eram usados para gratidão. E aí a pergunta que eu faço, eu gostaria de fazer essa pergunta em todos os tópicos, nós somos um motivo de gratidão para os nossos líderes? Nós, como jovens, somos motivo de gratidão para os pastores dessa igreja, para a igreja invisível de Cristo? Somos um motivo de gratidão de Jesus também, né? E aí, a pergunta que se faz depois desse tópico por que Paulo deveria dar graças a Deus pela vida daqueles homens e mulheres? Seguindo o texto, ainda no versículo 3, eles cresciam na fé e no amor. Tópico número 2. Diz assim: irmãos, cumpre-nos sempre dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Qual que é a reflexão que se chega aqui? A fé daquela igreja cada vez mais aumentava. Cada vez mais ela estava num nível superior. Cada vez mais ela estava se evoluindo. O que eu quero dizer aqui? Não eram cristãos parados. Não eram cristãos estagnados. Não eram cristãos que pararam no tempo. Eram cristãos que continuavam sempre se aperfeiçoando. E a palavra fé também significa confiança. Então, se eu chego na Mariana e falo para ela: Mariana, eu tenho fé em você, significa eu tenho confiança em você. E como se constrói confiança? Como se constrói confiança? Por meio de uma intimidade. E a intimidade vem de quê? A intimidade vem de contato, vem de conversa, vem de prosêmica, vem de amizade. Então, aqueles irmãos eram amigos de Deus. Eles conheciam a Deus e a sua fé aumentava cada vez mais. Porque eles conversavam com Deus como? Pela oração. Eles estudavam a palavra. Eles buscavam a Deus. Então, eles estavam sempre crescendo em fé. E não só crescendo em fé individualmente, como também temos o ponto coletivo, que é o amor um pelos outros. Eles estavam sempre aumentando o amor um pelos outros, como o apóstolo Paulo fala. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então aquela igreja não só tinha fé, aquela igreja amava os seus irmãos. Cada um se amava. Então, o grupo de louvor se amava, os irmãos se amavam, as senhoras se amavam, os homens se amavam, os pastores se amavam, todos ali tinham um amor que constantemente crescia, era gradativo. Isso era o motivo de agradecimento do apóstolo Paulo pela igreja de Tessalonicenses. No tópico 3, eles eram um modelo a ser seguido. No versículo seguinte, versículo 4 diz: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas, à vista da vossa constância e fé. Bom, a tal ponto que nós nos gloriamos de vós nas igrejas. Isso é interessante. Paulo, ele olhava para aquela igreja, e olhava, por exemplo, para a igreja de Corinto, ele olhava para a igreja, por exemplo, de Roma e outras igrejas, e para essas igrejas ele se gloriava nela. Então ele falava: aquela igreja foi a igreja que eu construí, aquela igreja que está desenvolvendo, que está frutificando, que está aumentando em amor, que está aumentando em fé, que é motivo de agradecimento. Essa igreja eu fundei. É um motivo de glória do apóstolo Paulo nas igrejas. Se nós formos para 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 até o 9, diz: de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, tocante a vós, proclamam que teve repercussão, e nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aquela igreja simplesmente era um modelo para a Macedônia inteira. Era um modelo para a Acaia. Era um modelo para todas as regiões daquela época. Era um modelo para todo o contexto daquela época. E nós temos que ser, assim como eles, um modelo a ser seguido em nossa sala de aula. Nós temos que ser diferente dos nossos colegas na faculdade, no trabalho, na escola e em todos os ambientes, em nossa família. Nós temos o chamado para sermos
diferentes, para sermos modelo a ser seguido. Isso era um diferencial da igreja de Tessalônica. Tópico 4. Eles eram constantes. No capítulo 1, versículo 4 ainda de 2 Tessalonicenses, diz: a tal ponto que nos gloriamos de vós nas igrejas, à vista da vossa constância e fé. Aqui é um ponto interessante, porque muitos de nós, eu também, caímos nisso. A inconstância espiritual. Não é? Pensa só. Essa semana agora, eu estou orando 1 hora por dia, eu estou lendo, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou vigiando as minhas palavras, eu estou cuidando do meu corpo, cuidando das minhas vestes, mas no dia seguinte, após essa semana, ladeira abaixo. A semana restante é uma inconstância. Um dia eu quero muito ler a Bíblia, um dia eu quero ler 15 capítulos, outro dia eu não quero saber, eu quero ver um filme na Netflix. No outro dia eu estou... São crentes que não tinham isso, eles estavam constantemente buscando a Deus, sem parar, incessantemente. Diferente de muitos cristãos de hoje em dia que vivem uma vida medíocre, que vivem uma vida que é simplesmente oscila, altos e baixos o tempo todo. É normal todo cristão passar por altos e baixos, ter um momento de desânimo. Mas esse cristão inconstante não entra na característica da igreja de Tessalônica, que estava se preparando da maneira correta para a volta do Senhor Jesus. A inconstância gera inconsistência. Vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem muito bem. Vai na academia uma semana inteira. O Léo sabe dizer isso melhor que eu. Vai na academia um mês inteiro. Um mês inteiro na academia, igual eu fui. Aí, passa um mês, depois você para de ir. O resultado que você teve naquele mês, por você ter parado a sua constância, por você ter repentinamente parado de frequentar a academia, o seu músculo que antes estava hipertrofiando, voltou ao estado original. Então, é necessário que sempre, a todo momento, o músculo da fé esteja sendo exercitado. Porque assim como os nossos músculos precisam estar o tempo todo em exercício para, por exemplo, a hipertrofia, nós também, se queremos crescer, se queremos melhorar como cristãos, precisamos ter uma constância. Não é um dia eu leio, 5 dias sem ler, volto a ler e fico... Não. É todos os dias buscar mais a presença de Deus. Tópico 5. Já terminando o ponto de Tessalonicenses. Eram perseverantes em meio à tribulação e sofredores do Evangelho. Ainda no versículo 4. A tal ponto que nós nos gloriamos de vós nas igrejas, à vista da vossa constância em fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Como eu disse, desde o capítulo 17 de Atos, eles já vinham passando grande perseguição, porque eram considerados inimigos do Império Romano, eram considerados rebeldes, criadores de rebeliões, né? E eles passaram por muitas e muitas perseguições e muitas tribulações, né? Se a gente vai para 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, diz que em meio a muita tribulação, eles se tornaram imitadores de Cristo. E é interessante porque uma das bem-aventuranças registradas no Sermão do Monte, no capítulo 5, que Jesus fala, é sobre serem atribulados. No capítulo 5, versículo 10 ao 12, diz: bem-aventurados sois vós, quando por causa da justiça sois perseguidos. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Um profeta clássico aqui, que acredito que todos conheçam, Daniel. Ele era tão modelo como a igreja, como um dos tópicos que eu citei, ele era tão exemplar e tão perseguido que os sátrapas, os conselheiros do rei, tiveram que inventar motivos para persegui-lo, para lançá-lo, por exemplo, na cova dos leões. Eles não tinham o que falar, no próprio texto de Daniel diz, e não tendo o que se falar contra Daniel. Então, aqui é interessante, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Eu percebo que nós vivemos um cristianismo muito cômodo, e muitas vezes nós não somos perseguidos.
nós não sabemos o que é perseguição. O Brasil, por exemplo, é um país que não conhece de fato a perseguição. Se a gente vai para a Palestina, Paquistão, esses países que perseguem os cristãos, é outra realidade. Nós não estamos nem perto disso. E existe também uma perseguição ideológica que pode acontecer, por exemplo, em sala de aula. Só que muitas vezes nós, por omissão, por não manifestarmos as nossas visões, os nossos pensamentos cristãos, não há perseguição. Eu estava refletindo com meu pai que como pode Jesus diz, né, que a igreja será perseguida. Mas como a igreja vai ser perseguida se a igreja do tempo de hoje não é uma pedra no sapato do mundo? Se a igreja no tempo de hoje ela é praticamente amiga do mundo. Existem hoje muitos cristãos que são relativistas, cristãos que vivem de acordo com as práticas mundanas, de acordo com as práticas, por exemplo, numa sala de aula, numa faculdade, e não se manifestam. A partir do momento em que nós começarmos a expressar o que está escrito nesse livro aqui, a partir do momento em que tiver uma discussão na sala de aula e começar o assunto de homossexualismo, você citar Levítico 18, 22, aí as pessoas vão começar a perseguir. As pessoas vão começar a perseguir não só você, mas a palavra. Então, a nossa igreja de hoje, em contraponto à igreja de Tessalonicenses, é uma igreja cômoda, é uma igreja que não se manifesta. Por isso não tem perseguição. Quando a igreja se manifesta, vem a perseguição. Agora, tendo esclarecido, uma última coisa sobre isso, né? Jesus diz àqueles que têm medo de retaliação e perseguição. Capítulo 10, versículo 32. Provavelmente vocês conhecem. Todo aquele que me confessar diante do Pai, diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Então, nós temos também um chamado para respondermos e confessarmos a Deus diante dos homens. Laodiceia, agora, tendo esclarecido sobre Tessalônica, vamos comigo, sair um pouquinho de Tessalonicenses, vamos comigo lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Apocalipse 3, 15 ao 17. O contexto aqui é que Jesus está escrevendo a várias igrejas naquela região. Então ele escreve a Esmirna, escreve a Sardes, Filadélfia, e eu escolhi a igreja de Laodiceia. Ele diz assim, Jesus falando para Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja, eu coloquei ela como um contraste à Tessalônica. Então eu selecionei 5 pontos da igreja de Tessalônica que eles eram legais. Agora eu vou passar para 3 pontos que a igreja de Laodiceia falhou, que a igreja de Laodiceia pecou. Sendo o primeiro, a mediocridade. Sendo o segundo, eles eram estagnados. E a terceira, eles eram convencidos. No primeiro ponto, vamos para versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Primeira coisa, o Senhor conhece as nossas obras. Ele sabe tudo. Não tem como escapar do conhecimento de Deus. Ele é onisciente. Por que eles eram medíocres? A expressão não és frio nem quente significa que era uma igreja morna, isto é, medíocre, diferente da igreja de Tessalônica que sempre crescia em sua fé e amor. Era uma igreja que perdeu o gosto pela adoração, que adorava simplesmente por adorar. Aquele momento do culto que você está ali só para cumprir tabela, que você está ali para cantar e pronto. Você não está nem prestando atenção na letra do louvor, você só está cantando. Aquele momento que você está na mensagem, mas você está pensando, sei lá, no jogo do Corinthians. Você está pensando sei lá, qualquer coisa que não seja. É uma igreja que abandonou o primeiro amor, que não vivia mais aquela paixão de estar evangelizando, de estar buscando a Cristo, de estar adorando ao Senhor na igreja.
Era uma igreja que apenas permanecia fisicamente no espaço do templo, mas seu coração estava longe de Deus. Era uma igreja medíocre. E quantos cristãos nós não vemos que são medíocres nos dias de hoje? A maioria esmagadora. Nós, muitas vezes, me coloco aqui também, nós muitas vezes não buscamos ser, a gente está sempre ali na média, a gente está sempre ali só com o nosso. Nunca buscando ser como Jonathan Edwards, nunca buscando ser como Martinho Lutero, ou como Zwinglio, ou como qualquer outro homem, por exemplo, da época reformada, que oravam 4, 5, 6, 7, 8 horas no dia. Claro que hoje a gente não tem tempo para isso, mas se nós tivéssemos, a gente seria assim? A gente buscaria tanto assim igual esses homens? Esses homens viviam pelo Evangelho, eles saíram de todo o rumo da mediocridade, eles buscaram grandes coisas. E eles conseguiram. Mas nós, muitas vezes, somos medíocres. O segundo ponto. Ela era uma igreja estagnada. Versículo 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa expressão vomitar-te é interessante, porque ela significa um agitar. Aquela igreja estava muito parada, estava muito quieta, estava muito sem expressão. Então ela precisava de uma agitação, ela precisava ser vomitada. Por quê? Porque ela estava estagnada. E são aqueles crentes, por exemplo, que têm 10, 20, 30, 40 anos de experiência com o Senhor, mas continuam do mesmo jeito do dia que se converteram. Nunca, não evoluíram, não cresceram na fé, não aumentaram em amor, não buscaram grandes coisas, não saíram do lugar. Da mesma forma que entraram, continuam até os dias de hoje. Isso é uma prova clara de que não houve conversão. Porque aquele que se converte busca cada vez mais aumentar em fé e em amor, estar cada vez mais se santificando. E por terceiro ponto, esse eu achei extremamente interessante. Terceiro ponto, é uma igreja convencida. A igreja de Laodiceia é uma igreja convencida. Versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aquela igreja, ela achava diferente do que Jesus estava dizendo. Não via como nem frio, nem quente. Não via como uma igreja medíocre, não via como uma igreja estagnada. Ela achava que estava bem, ela achava que tinha recursos, ela achava que ela estava em santificação, ela achava que ela estava buscando mais, ela achava que ela estava evoluindo. E não. Jesus fala, dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. São muitas vezes cristãos soberbos, que pensam que já chegaram no nível espiritual tão grande que não precisam mais buscar, que não precisam mais ler a palavra, que não precisam mais orar, que eles estão num nível de santidade elevado. E olha o que Jesus fala, como é sério. És infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Sendo infeliz, era uma igreja vazia, incompleta. Miserável é que não tinha nada a oferecer, nada a agregar. Sendo pobre, ela era o contrário de rica e abastada, ela tinha pobreza teológica, pobreza doutrinária, pobreza em si, na sua essência. Cega. Ela estava cega porque ela estava convencida, ela achava que ela tinha tudo quando ela não tinha nada. E ela estava nu. Ela não estava, como a Maria Fernanda pregou, ela não se revestiu do novo homem. Ela não se revestiu das obras do Senhor Jesus. E agora, caminhando para o final, peço que voltem comigo para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. A gente vai ler o texto inteiro de novo, mas eu prometo não expô-lo totalmente em sua essência novamente. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor
de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto de que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Exposição de duas coisas aqui, para concluir essa mensagem, para fechar. Há esperança para você que está sofrendo. Esse é o número 1. O número 2, há juízo para você que não conhece a Deus e não obedece ao seu evangelho. Ponto número 1, há esperança para você que está sofrendo. Do versículo 4 ao 7, Paulo consola os tessalonicenses dizendo que as perseguições que sofriam era sinal evidente do juízo de Deus. Lá no versículo 4, no versículo 5, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. A perseguição deles corroborava para que eles fossem considerados dignos. Para isso, eles precisavam sofrer perseguições, tribulações, serem perseguidos por todos ao seu redor. Ponto número... e a volta de Jesus é um consolo. Paulo usa essa tribulação que eles estavam sofrendo, ele usa a volta de Jesus como um consolo para aqueles cristãos. É do tipo assim, você está sofrendo, você está passando necessidade, você está com perseguições, tribulações, com tudo acontecendo na sua vida, tudo de ruim. Paulo pega esse texto aqui e ele fala assim, Jesus vai voltar. Ele vai voltar para você que está sofrendo, porque isso que você está passando é um sinal evidente do reto juízo de Deus. É justo para com Deus que ele nem paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aqui ele está dizendo que há alívio, há esperança, há salvação para aquele que está sofrendo perseguição pelo seu nome, por causa do nome de Jesus. É o que Jesus fala em Mateus 5. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, quando forem atribulados por causa de meu nome. E o ponto número 2. Há juízo para você que não conhece a Deus e não obedece ao seu evangelho. Do versículo 8 ao 9, ele fala sobre como os ímpios hão de perecer. Vamos ler o 8 e o 9? O 7. A vós outros que sois tribulados, alívio juntamente conosco, quando o céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra quem? Os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. E qual é a punição? Sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O que ele está querendo dizer aqui? Sobre o inferno. Quando chegar a perseguição, quando ele voltar, ele vai se vingar daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não obedecem ao seu evangelho. A condenação eterna no terrível dia do Senhor. E aqui é importante dizer, porque depois que o martelo for batido, não há mais como recorrer. Acabou. Ele fala, está condenado. Acabou. Não tem mais o que fazer. No último dia, dirão, né? É o que Jesus fala em Mateus, eu anotei aqui. Deixa eu ver. Mateus capítulo 7, versículo 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, porque naquele dia muitos hão de me dizer, mas Senhor, eu fiz maravilhas em teu nome, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz tudo em seu nome. Mas o que Jesus disse que vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais
a iniquidade. Por isso é importante que aquela igreja de Laodiceia era um recado que Jesus estava dando. Ei, vocês estão achando que vocês estão salvos, assim como os falsos profetas acham, e vão chegar diante de mim falando Senhor, Senhor. Então, é hora de se arrependerem, é hora de vocês se convencerem do correto, é hora de parar de pensar que é bom demais, que é cristão demais, que é salvo demais, que é santo demais, e começar a buscar mais a Deus, orar mais, ler mais, jejuar mais, pregar o evangelho, ide e pregai. É necessário que nós tiremos essa venda dos olhos, como a igreja de Laodiceia estava cega, e questionarmos a nossa salvação. Queridos, é maravilhoso ter certeza da salvação, mas também é extremamente perigoso se convencer de que não precisa mais estar ativo na fé. Muitas vezes nós, na caminhada cristã, nós podemos acabar caindo nesse engano de pensar que nós somos bons demais no que nós estamos vivendo. Então, questionem as suas experiências, questionem o porquê de estarem aqui. É melhor se autoexaminar agora do que ser examinado pelo Pai. Thomas Watson dizia que amanhã pode ser o dia da nossa morte, então vale a pena se arrepender hoje. Seja hoje o dia do nosso arrependimento. Não quero pregar aqui como se nós pudéssemos perder a salvação, mas eu gostaria que pensassem em uma coisa comigo aqui. Se Jesus voltasse hoje, como você estaria diante dele? Você pensou alguma vez em Deus hoje? Você, em algum momento, lembrou dele? Se ele voltasse hoje, como está a sua vida espiritual? Você está em pecado? Não é porque você está em pecado que você não subiria com ele se ele voltasse agora. Mas pense só, você entrar no céu e o último dia de sua vida você ter caído naquele pecado. Você ter caído na imoralidade sexual. Você ter prostituído, você ter caído no adultério, você ter caído na avareza. O momento que você foi avarento, o momento que você respondeu o seu pai ou sua mãe, o momento que você falou mal de uma pessoa. É assim que você subiria ao céu, mesmo que seja salvo. Não estamos falando necessariamente de salvação, mas se Jesus voltasse hoje, como você estaria diante de Deus? Ele te faz essa pergunta hoje porque é necessário que sempre nos autoexaminemos. Quando Paulo está falando da Santa Ceia, se eu não salvo engano, 1 Coríntios capítulo 11, quando ele está falando lá sobre a Santa Ceia, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então beba do pão, então coma do pão e beba do cálice. É necessário que o cristão constantemente esteja sempre buscando, sempre se questionando sobre a sua posição diante de Deus. E Jesus diz em Mateus 16, 26, que proveito tem ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderá o homem dar em troca de sua alma? Coloquei esse texto porque muitas vezes nós estamos buscando muitas coisas para aqui, estamos pensando muito no agora. E o que Paulo fala para os Tessalonicenses é justamente o contrário. Ele fala assim, ei, vocês estão sofrendo aqui? Vocês estão sofrendo agora. Mas lá na frente, avisa comigo, lá na frente tem um céu esperando vocês. E para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não se converteram e que estão sempre buscando mais riquezas, buscando mais diplomas, buscando mais coisas dessa vida, nada de errado em buscar ensino superior, nada de errado com isso. Mas aqueles homens gananciosos que não pensam no reino, que proveito tem ganhar o mundo e perder a sua alma, e no final padecer o que Paulo fala, que é a eterna penalidade de destruição, banidos da face do Senhor. Nesse ano, para fechar essa mensagem, nesse ano com os jovens nós aprendemos a sermos imitadores de Cristo com a jovem Mariana, na pregação dela. Aprendemos a perdoar o próximo com o Leonardo. Aprendemos a fugir das falsas doutrinas com o jovem Mateus, sermos santos com a jovem Mayra, não andarmos ansiosos com a jovem Sara, revestir-nos do novo homem e nos despojarmos do velho homem, do Adão, com a mensagem da jovem Maria Fernanda, e sermos igreja com o jovem João. Então eu pergunto aqui, temos feito isso? Esses cultos têm tido algum significado em nossas vidas? Ele tem mudado de alguma forma a nossa maneira de viver?
a nossa maneira de se comportar diante das pessoas, diante dos nossos pais? Temos evoluído como os Tessalonicenses ou estamos estagnados como a igreja de Laodiceia? Aqueles irmãos, os Tessalonicenses, eles eram zelosos demais, enquanto a Laodiceia era zelosa de menos. Nós vemos aqui dois exemplos que são extremistas. Ninguém está pedindo para tomar extremo, ninguém está pedindo para você ter uma vida monástica, você vender tudo e começar a viver do evangelho e é isso. Não, ninguém está pedindo para você abandonar seus estudos, seu trabalho, mas a igreja de Tessalônica tinha todos aqueles pontos. Ela crescia em amor e em fé, ela se santificava, ela buscava a Deus, ela era um modelo a ser seguido, ela estava sempre ali, buscando mais e mais, enquanto a Laodiceia estava convencida. Eu gostaria de questionar aqui, não como igreja, questione individualmente dentro de você próprio. O que você tem sido? Laodiceia ou Tessalônica? Para Deus, o que você tem sido? Porque muitas vezes, para nós, no nosso entendimento, nós podemos estar convencidos como Laodiceia e pensarmos que estamos arrasando como cristãos. E, na verdade, a gente está bem vazio por dentro. Pobre, cego, nu e miserável. Então, eu termino essa mensagem perguntando, dizendo, Jesus está voltando. Você está preparado?